Muito bem, amigos, que acompanham o canal David Xavier, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Eu quero desde já pedir para que você, que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, deixe aí o seu curtir, ajude um canal iniciante, né, que procura sempre trazer bons conteúdos aqui nessa plataforma do YouTube. E também agradecer aos inscritos que já estão aí. Para um canal iniciante, tenho 41 inscritos hoje e para mim é uma felicidade imensa, para quem está começando, claro, ter a confiança aí de 41 inscritos neste canal que aprovam, apoiam e gostam deste conteúdo, tá certo? Obrigado mesmo por esse incentivo, para mim é bastante importante. Mas enfim, você que chegou a esse vídeo, com certeza aí saber o que acontece com o jogo desta quarta-feira pela Copa do Brasil, um jogo extremamente importante entre Salgueiro e Santos. O Santos vai até o interior pernambucano, vai até Salgueiro, lá no Cornélio de Barros, enfrentar este time do Salgueiro. E quem é este Salgueiro, né? Quais os pontos fortes, quais os pontos fracos, como é que está a situação do Salgueiro no Campeonato Pernambucano, até porque o Carcará, como é conhecido o Salgueiro, só disputa neste ano o Campeonato Pernambucano, não conseguiu classificação para a Copa do Nordeste, que o critério é mesmo o Campeonato Pernambucano, né, o Campeonato Estadual, e também na semana passada foi dito que o Salgueiro não disputaria a Copa do Brasil pela segunda vez seguida. No ano passado aconteceu a mesma coisa, por problemas financeiros, o Salgueiro não deu continuidade em seu ano, não deu continuidade na sua temporada para disputar a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, e este ano novamente acontece a mesma coisa. No ano passado, quem cobriu a vaga do Salgueiro foi o Central de Caruaru, que tinha sido rebaixado no campeonato estadual, também não conseguiu fazer uma boa campanha, não passou nem da primeira fase, e aí vida difícil para os clubes de Caruaru, com o Central caindo e um Porto tradicional que já estava há muito tempo na segunda divisão. Surgiu uma nova equipe lá, o Caruaru City, que foi campeão do ano passado da Série A2 do Campeonato Pernambucano e tenta aí então neste ano pela primeira vez na sua história disputar e permanecer na divisão de elite do Campeonato Pernambucano. Mais ou menos aí o que está acontecendo no futebol pernambucano. Mas voltando, Salgueiro Atlético Clube, o Carcará do Sertão. Para falar do Salgueiro hoje é um time que está na terceira colocação do Campeonato Pernambucano. É claro que tem equipes que têm mais jogos, outras têm menos jogos, muito por conta do calendário da Copa do Nordeste. O líder do Campeonato Pernambucano hoje é o Santa Cruz, com 13 pontos. Segundo colocado, o Retrô. Este sim é um time que dá trabalho, um time novo que dá bastante trabalho. Deve buscar uma vaga na Série D, voltar à Série D da próxima temporada. O Retrô de Camaragibe é o segundo colocado com 12 pontos. Terceiro colocado, aí sim, o Salgueiro com 10 pontos, à frente de Náutico e Sport. A campanha do Salgueiro até agora foram 5 jogos com 3 vitórias, 3 vitórias conseguidas nos últimos jogos, então o time não começou tão legal. 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota, com 11 gols marcados e 6 gols sofridos. As vitórias do time do Salgueiro no Campeonato Pernambucano: Santa Cruz, que até então é o líder, né? Por 2-1, venceu por 2-1. O 7 de setembro, que é simplesmente o lanterna da competição, não conseguiu nenhum ponto, consequentemente nenhuma vitória, nenhum empate, fez apenas um gol no Campeonato Pernambucano e tem 21 gols sofridos. Então não é parâmetro nenhum. Salgueiro fez o que tinha que fazer e venceu o 7 de setembro com absoluta tranquilidade pelo placar de 4-0. E depois a última vitória no Pernambucano foi sobre o Afogados da Engazeira, também é um time que está lá embaixo, está disputando ali para ir para o quadrangular de rebaixamento, né? O Campeonato Pernambucano classificam 6 para a fase eliminatória. O sétimo, o oitavo, o nono e o 10º colocado, ou seja, os 4 últimos vão fazer um quadrangular de rebaixamento, disputar entre eles para ver os 2 últimos times que caem. E tanto o 7 de setembro, que é o último colocado, quanto o Afogados da Engazeira estão nessa situação aí. E o Salgueiro conseguiu uma vitória por 2-1. O empate foi na estreia contra o Caruaru City, jogando em casa por 2-2, o jogo que o Salgueiro não jogou bem. E a derrota foi para o Ibis, né, na segunda rodada, placar de 2-1.
o jogo que foi disputado no Estádio dos Aflitos, o estádio do Náutico, e o Salgueiro também não fez uma boa partida e perdeu aquele jogo por 2-1. Vamos lá, mais uma situação do Salgueiro. Para a gente falar do Salgueiro, o time base do Salgueiro, tem algumas anotações aqui, foram 2 folhas de almaço, tá? Eu acompanhei todos os jogos do Salgueiro aí no Campeonato Pernambucano. O time base atual do Salgueiro. Tivemos algumas modificações desde o início da temporada até esse último jogo contra o Afogados da Engazeira, em que o time vem mostrando uma certa evolução, fazendo mais gols, mas enfim. O goleiro é o Jefferson. E eu não falei errado não é Jefferson, é Jefferson mesmo. Lateral direito é o Ronaldo. A dupla de zaga, Lucão e Janeudo, que ganhou, pelo menos nos últimos jogos, a posição do Eduardo Fávero, que começou como titular a temporada. E o lateral esquerdo, outro que ganhou posição, é o Igor Carioca. A dupla de volantes, Léo Santos e Cadi, com o Valdeir sendo o camisa 10, o homem de ligação. E no ataque, o Wesley pelo lado direito, o Pedro Maicon, que também ganhou posição pelo lado esquerdo, e o Hudson, o centroavante, o camisa 9, o técnico é o Silvio Criciúma, experientíssimo técnico, rodado, também foi jogador, foi zagueiro, tem boa passagem ali pelo futebol pernambucano, enfim, técnico experiente. 4-3-3, né? Basicamente a formação é de 4-3-3, a linha de defesa, os 2 volantes com um meia mais à frente e os 3 atacantes, 2 pontas, um do lado direito, outro do lado esquerdo e um jogador centralizado, no caso o Hudson. 4-3-3. Esse 4-3-3 que óbvio tem variações, né? Quando o time não tem a posse de bola, fecha ali num 4-4-2, porque o Wesley fecha na linha de meio campo pela direita, Pedro Maicon fecha na linha de meio campo pela esquerda e ficam ali na frente o Hudson e o Valdeir. O Valdeir sai da linha central ali de meio campo e vai fazer uma companhia ali para o Hudson para fazer e fechar o 4-4-2 defensivo do time do Salgueiro. E quando o time tem a posse de bola, acontecem algumas situações interessantes, que o time vai num 2-5-3 ou até num 2-4-4, né? Porque ficam ali na parte defensiva o Lucão e o Janeudo, os 2 zagueiros, avançam os laterais, então muitas vezes o Ronaldo e o Igor Carioca vão fazer ali a linha de meio campo junto com os 2 volantes, né, o Léo Santos e o Cadi, estão formando a linha de 4 do meio campo, já que os 2 zagueiros ficam obviamente mais atrás. E lá na frente, o Wesley pela direita, o Hudson centralizado e o Pedro Maicon pela esquerda. E aí depende muito da circulação do camisa 10, o Valdeir. Então, para ter o 2-5-3, o Valdeir obviamente tem que voltar para a linha de meio campo para tentar fazer uma articulação, tentar fazer um volume maior pelo meio campo para conseguir fazer a transição com o ataque. Quando essa transição é feita, aí sim é o 2-4-4, né? Porque o Valdeir, ele vai pisar na área adversária, ele vai fazer companhia ali pro Hudson, né, dentro da área, e aí tem também as jogadas do Wesley e do Pedro Maicon pelo lado esquerdo. Então busca muito volume o time do Salgueiro quando tem a posse de bola. Mas um detalhe interessante é que esses jogadores da linha ofensiva, eles são baixos, né? Dificilmente conseguindo ganhar bolas aéreas, enfim, divididas aéreas lá no ataque. A jogada tem que acontecer, tem que prosseguir quando ela é feita principalmente pelas laterais, mas quando ela é jogada para a área, dificilmente esses atacantes acabam ganhando as jogadas de bola aérea por conta da baixa estatura. Mas a jogada tem que acabar acontecendo. Para a gente falar de algumas características, acho que o ponto forte aí do Salgueiro é exatamente a jogada aérea, mas não com esses atacantes. Jogada aérea de bola parada, principalmente com o zagueiro Lucão. O Lucão, ele é um zagueiro jovem, de 21 anos, e tem 1,97 m. E ele é o artilheiro do Salgueiro no Campeonato Pernambucano com 4 gols. Você já deve ter tido conhecimento desse zagueiro, não necessariamente pelo futebol e pelos gols de cabeça, mas recentemente ele fez um gol ali diante do meio campo, né, em que ele cortou a bola e a bola foi parar direto no gol adversário. Foi até gol que saiu no Globo Esporte, enfim, nas grandes mídias nacionais, o gol desse zagueiro Lucão, um dos gols dele. Os outros 3 foram marcados de bola aérea, de cabeça
e de jogada escorada exatamente por aproveitar essa boa estatura. Então, assim, dos 6 gols que tem o time do Salgueiro, aliás, dos 11 gols feitos que tem o time do Salgueiro neste ano, 4 foram desse zagueiro Lucão, muito aproveitando a jogada aérea. Jogada aérea é com ele, 1,97 m, é um cara que sabe se impor na parte ofensiva. 3 gols foram do atacante Pedro Maicon, e aí é um dos poucos atacantes que conseguiram gols com bola rolando, vou chegar nesse assunto também, mas tem 3 gols o atacante da equipe do Salgueiro, Pedro Maicon. O Cadi é um volante, é outro que pisa na área, tem 2 gols. Mas assim, 2 gols oriundos de bola parada, um escanteio de um lado direito e um arremesso lateral. Falei corretamente, arremesso lateral. Um dos adversários do Salgueiro tomou o gol do Cadi por arremesso lateral. O Cadi é um volante que busca pisar na área adversária quando tem essa oportunidade na bola parada, na bola aérea. Mas os 2 gols que ele fez foi muito mais falha de defesa adversária, e principalmente falando de cobrança de arremesso lateral, né? Falha da defesa adversária que deixa a bola passar e ele pega a bola na segunda trave e consegue a finalização de cabeça ou escorar com o pé direito. E assim tem 2 gols. Muito mais pelas falhas das jogadas, das defesas adversárias do que por mérito dele. Tem os seus méritos, claro, pela parte tática, por infiltrar dentro da área adversária, mas eram bolas que não eram difíceis de ser cortadas. Então, até pela questão de concentração em outros jogadores, como o próprio Lucão, que é a referência da bola parada ofensiva do Salgueiro, defesa acaba falhando e ela sobra, como sobrou 2 vezes para o Cadi poder marcar 2 gols no Campeonato Pernambucano. E tem o Hudson, que é o atacante, o camisa 9, que tem 2 gols também no campeonato. E assim, 2 gols de pênalti. Também não tirando os méritos do camisa 9 do Salgueiro, que bateu muito bem as penalidades, né? Com calma, com tranquilidade e sempre deslocando o goleiro adversário, mas atacante com 2 gols de pênalti. Também vou chegar nesse assunto. Então, a grande força do Salgueiro para fazer gols é a bola aérea, é a bola parada, e principalmente com o Lucão. O Lucão é a grande referência, por isso é o artilheiro do time na temporada, mas existem também jogadas trabalhadas de zagueiro para zagueiro. Então o homem da bola parada é o Valdeir. Um dos gols que aconteceu contra o Afogados da Engazeira no último jogo do Pernambucano, antes desse jogo contra o Santos pela Copa do Brasil, é uma jogada trabalhada, em que, claro, o Lucão é a referência, todo mundo vai estar de olho nele, 1,97 m, então a bola vai para o outro zagueiro, em uma das traves, que é o Janeudo, e ele ajeita para a segunda trave, para aí sim a chegada do Lucão. Então os 2 zagueiros são referências nas jogadas aéreas ofensivas do Salgueiro, mas o grande referencial e a grande periculosidade é exatamente o camisa 3, o zagueiro, o Lucão, que é o artilheiro do time na competição. O zagueiro sendo o artilheiro do Salgueiro no Campeonato Pernambucano e toda a temporada até agora com 4 gols. E é um time assim que eu vejo com pouca qualidade técnica. Pouca qualidade técnica. É um time que busca muito jogo coletivo, busca fazer triangulações, né? E principalmente no meio-campo, formando os triângulos, mas também formando um conceito tático de losango, né? Porque é o que eu falo, os triângulos são formados para facilitar a troca de passes curtas e chega principalmente buscando a referência do camisa 9, o Hudson, que busca ser bastante participativo. Ele chega para fazer o losango. Uma linha imaginária, se você corta esse losango no meio, você tem formado ali 2 triângulos. Então é interessante para poder trabalhar essa posse de bola. E o Salgueiro busca muito fazer essa linha de passe, né, com a saída de trás, tendo 2 jogadores ali mais à frente e abertos nas laterais para fazer o triângulo e abrir o espaço na parte central para aí sim formar a linha de passe e encaixar esse passe lá na frente na referência do Hudson. Então é um time muito mais coletivo do que técnico. O time do Salgueiro é um time muito mais coletivo do que técnico, que busca a todo momento fazer essas triangulações ou até mesmo esses losangos para tentar fazer a saída curta e chegar na transição rápida com qualidade lá na frente, né? Enfim, esses são os pontos fortes do Salgueiro: jogadas aéreas e as triangulações.
Agora, uma das deficiências do Salgueiro está principalmente ali na dupla de volantes, né? Os dois volantes, eles não marcam tão bem, eles não encaixam a marcação. Dos 6 gols sofridos pelo time do Salgueiro no Campeonato Pernambucano, 4, aliás, 3 foram da entrada da área, né? Inclusive um gol contra o Santa Cruz, né? E tiveram outros gols aí, contra o Caruaru City também, um gol saiu pela entrada da área, e contra o Afogados não saiu o gol da entrada da área, mas a organização da jogada, o passe, vem exatamente ali naquela posição entre linhas, que é mais oriunda dos volantes, de encaixar a marcação, ou da linha do passe, enfim, ali é um ponto falho do time do Salgueiro. Gols já foram marcados por aquela região, no espaço entre linhas, na situação que os volantes têm que encaixar a marcação ou a linha de passe. E um passe também já foi oriundo ali, como eu falei, no último jogo contra o Afogados da Engazeira, que o Salgueiro acabou vencendo por 2-1. Eu falei 6 gols tomados, 4 com situações de fora da área ali, né, na entrada da área, posicionamento dos volantes. Faltaram 2 gols. Esses 2 gols, por incrível que pareça, foram levados de bola aérea de cabeça. O Salgueiro prova do próprio veneno. A força que tem ofensiva na jogada aérea acabou sendo também uma situação negativa para o Salgueiro tomar aí 2 gols. Como explicar isso? Talvez posicionamento, né? Porque um time que tem como a principal referência ofensiva um zagueiro de 1,97 m não pode estar tomando gols lá dentro. É claro que é um jogador, né? Então, se ele sai para marcar um atacante, sobram outros. Então, é muito pela questão do posicionamento. 4 gols oriundos ali da posição dos volantes, de fora da área, e 2 gols de jogada aérea, 2 gols de cabeça, então mostrando a questão do posicionamento aí do time do Salgueiro, posicionamento defensivo que também acaba sendo uma falha. Bom, falar essas explicações táticas do time do Salgueiro, essas situações positivas, essas situações defensivas, eu repito mais uma vez o time base hoje, né, atualmente do Salgueiro, porque algumas coisas mudaram desde o início do Campeonato Pernambucano, do jogo contra o Caruaru City, para esse último jogo contra o time do Afogados da Engazeira. O goleiro, como eu falei, é o Jefferson. O Jefferson, até agora, não teve grande aparição. As bolas que foram ao gol do Salgueiro, ele não teve culpa, foram bolas indefensáveis. E as defesas que ele fez também não foram defesas impossíveis, né? Então, até agora se mostra um goleiro mediano. Ronaldo, lateral direito, ele gosta de sair quando o time tem a posse de bola e se entende bastante, busca muito as tabelas com o Wesley, o ponta direita, que tem velocidade, né? Então, eles buscam bastante essa tabela, é uma situação para o Santos estar atento aí nessas tabelas pelo lado direito. Ronaldo, quando pega a bola, fatalmente vai buscar o Wesley para tentar dar o passe e fazer a jogada de linha de fundo para chegar ao fundo e tentar fazer um cruzamento para a área, para chegar lá na infiltração do Valdeir, ter o Hudson lá dentro da área, até o Pedro Maicon chegando, descendo da esquerda para o meio. Então, eles se buscam bastante, o Ronaldo e o Wesley pelo lado direito nas suas tabelas. A defesa, como eu falei, importante no jogo aéreo ofensivo, Lucão principalmente, 21 anos, 1,97 m, artilheiro do Salgueiro na competição, né? O grande protagonista do Salgueiro até agora. E o Janeudo, ele também é um jogador referência na parte ofensiva, principalmente pela bola trabalhada, mas é a primeira referência para jogar pro Lucão. Foi um gol assim contra o Afogados da Engazeira. Igor Carioca, lateral esquerdo, é um jogador que busca muito as arrancadas da intermediária defensiva por dentro, para o meio. Ele é um cara que busca sair da esquerda e ir para o meio, busca bastante arrancadas e tenta também algumas triangulações, algumas tabelas, principalmente buscando o meia, o Valdeir, porque ele arranca, vai ali na velocidade, no ápice da velocidade, né, na quinta marcha, já solta o passe e já corre em velocidade, assim como o Ronaldo faz pelo lado direito. Então ele busca bastante a jogada por dentro, né? Os 2 volantes, o Léo Santos e o Cadi, são jogadores medianos que buscam dar dinâmica de jogo ali pelo meio campo. O Cadi, quando tem a bola parada, busca a infiltração na área do adversário, como eu falei, já tem 2 gols. Assim, muito mais por falhas
da defesa adversária do que por méritos dele, mas claro, tem o mérito da finalização. Valdeir é o meia, é o camisa 10, mas não é nada especial tecnicamente. É um jogador que também busca o jogo coletivo, mas tecnicamente falta muito. De finalização de fora da área, de último passe, né? Tentou muito pouco isso até agora nos 5 jogos que fez o time do Salgueiro no Campeonato Pernambucano. Ele busca o jogo coletivo, movimentação, aparição dos lados do campo para formar a triangulação, mas tecnicamente, individualmente, ainda não mostrou grande coisa. E é o camisa 10, o homem da bola parada aí do Salgueiro. Atacantes, Wesley pela direita, também tem deficiências técnicas, é um jogador que busca muito mais a velocidade, e assim, como ponta, a gente espera um jogador que ali a velocidade com o drible, ele não tem o drible, ele tem apenas a velocidade, então pega a bola, quando não busca o Ronaldo, seu companheiro ali de lado, lateral direito, ele vai tentar ele pro fundo na jogada em velocidade, não necessariamente na técnica, numa pedalada, numa jogada individual, não, vai buscar o fundo pela velocidade. E pelo lado esquerdo, o Pedro Maicon já é um jogador que pode aliar isso, né? Foi um dos poucos atacantes, se não o único atacante, que fez gol nesse time do Salgueiro com bola rolando. Fez gol com bola rolando. Tem 3 gols. Esse é um atacante a ser mais visado, porque tem um recurso a mais do drible. Eu não estou falando que é um grande driblador. Em cima do que o Salgueiro tem de deficiências nessa situação, né, do improviso, do drible, ele é o que tenta mais alguma coisa. Não é que necessariamente ele seja um grande jogador, é porque os outros estão abaixo. Então o Pedro Maicon, como tenta essas jogadas, e como eu disse e repito, é um atacante que tem 3 gols, ele é o único atacante que conseguiu fazer gol com bola rolando, então é um jogador a ser observado, joga ali pelo lado esquerdo, tenta velocidade aliado ao drible e a boa finalização. E lá na frente, aliás, ainda no Pedro Maicon, muitas vezes quando ele sai, entra um atacante chamado Robinho. É uma alteração característica do Silvio Criciúma. O Pedro Maicon acaba cansando, claro, tem que fazer o corredor, vai e volta para acompanhar o atacante lateral, e acaba entrando o Robinho no lugar dele, que tem as mesmas características do Wesley. Velocidade, muita velocidade, mas sem a característica do drible. Tanto que era um jogador titular, começou como titular na temporada do Salgueiro e perdeu espaço exatamente para o Pedro Maicon por essa questão técnica diferencial. E lá na frente, o Hudson, o camisa 9, gosta muito de fazer a parede, de sair da área para poder fazer a parede e distribuir o jogo. Mas assim, ele tem 2 gols, né? 2 gols oriundos de pênalti, e vem muito mal, mas extremamente mal nessa temporada do Salgueiro. Passa mal a bola, distribui mal a bola e finaliza muito mal, né? Ele tem 2 gols oriundos de pênaltis. Bateu muito bem as penalidades, deslocou muito bem o goleiro, com calma, com tranquilidade, não se apavorou. Mas com a bola rolando, tá péssimo o camisa 9, o Hudson. Então não se surpreendam com erros de passe desse camisa 9, com erros de finalização. E até fazendo um apanhado geral, a gente pega aqui os gols do Salgueiro. Lucão, zagueiro, artilheiro do time com 4 gols. Pedro Maicon, aí é um atacante, vice-artilheiro do time, 3 gols. Cadi, 2 gols, é volante. E o Hudson é atacante, mas tem 2 gols de pênaltis. Isso me leva a entender e a crer que o ataque do Salgueiro é ruim, que o ataque do Salgueiro finaliza muito mal. Para o artilheiro do time ser um zagueiro de 1,97 m com força na bola parada, com força aérea, é porque na parte ofensiva o Salgueiro é um time que corre e apenas corre, né? E tenta muito as jogadas coletivas. Na parte ofensiva, o Salgueiro finaliza muito mal e não tem grandes recursos técnicos de maneira geral. Tá certo? Então, tá aí um apanhado do Salgueiro, que vai enfrentar o Santos nesta quarta-feira, às 7h30 da noite. Aliás, jogo que parece ser do Amazon Prime, né? Jogo às 7 da noite, aliás, que parece ser do Amazon Prime. Então, o torcedor santista e torcedor do Salgueiro que fique atento. Transmissão de Salgueiro e Santos pelo Amazon Prime, a primeira fase da Copa do Brasil de 2022, tá certo? Esse foi um apanhado aí dos jogos que eu consegui acompanhar do Salgueiro no Campeonato Pernambucano, que aliás é a única competição que o Salgueiro vai disputar pelo jeito nesse ano. Não teve classificação para a Copa do Nordeste, também desistiu da disputa da Copa do Brasil, mais uma vez pelo segundo ano seguido, por questões financeiras.
Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu curtir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A gente busca sempre fazer aqui bons conteúdos na plataforma do YouTube. E agradeço muito a você que me deu atenção neste vídeo, analisando o time do Salgueiro, o adversário do Santos, na Copa do Brasil. Por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.